Olá, prosseguindo no estudo sobre o reino dos céus, neste vídeo vamos examinar o que está em Mateus capítulo 18, versículo 23. É o seguinte: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Este é o versículo 23. Mas ele está dentro de um contexto mais amplo, algo que antecede e que o sucede também. O que antecede a este versículo 23 está no 21 e no 22, é o seguinte: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então aí está a palavra-chave deste ensinamento: é perdoar as faltas que cometerem contra nós. Aí está uma decisão fundamental para a superação do ego, dando então a primazia ao espírito. O ego atua no consciente. O superconsciente, que está em comunhão com Deus, tem como entender que aquilo não está certo e comunica ao consciente a sua falta. Então, nós passamos a ser devedores perante a superconsciência. Prosseguindo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Então a questão do perdão. Aquela pessoa, ao término de uma encarnação, ao fazer a revisão de seus atos durante a encarnação, carregava aquele sentimento terrível de culpa de não ter perdoado um seu irmão, um filho de Deus. Então, na revisão da encarnação, encontrando aquela culpa pesada, roga a Deus a misericórdia para que ele possa retornar e ter novamente a mesma experiência e aí então superar aquele arrastamento de apego, de cobiça, do que quer que seja, que gerou aquele estado de culpa. Que seja necessário perdoar uma dívida tão grande como de 10.000 talentos. E é uma quantidade enorme de dinheiro, de ouro, que seja. É o peso da culpa. Então lhe é concedido uma nova encarnação. Aí reencarna. Muito bem. Prosseguindo. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara.
Os conservos aqui eu entendo que seja o conhecimento da lei de Deus. Mesmo conhecendo a lei de Deus, aquele arrastamento específico da cobiça, não é? E também da vontade fraca de superar aquele arrastamento de não perdão, de não perdoar. Nesse quesito, aquela pessoa está em falta, a razão indica isso, o seu conhecimento indica isso. Quando ele retorna ao plano espiritual, o conhecimento, a razão, o sentimento do dever que não cumpriu, está à mostra perante o seu Senhor, o superconsciente. Então teve a oportunidade de resolver a questão por amor. Não consegue. A consciência o acusa, os seus conservos. Então, naquele quesito de não perdoar, ele agora precisa passar pela expiação. É quando diz ali: então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida por que me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que lhe devia. Veja que, no primeiro caso, ele foi perdoado na sua culpa, ou seja, ele retorna à vida material, reencarna e vai se defrontar com uma prova de desapegar-se, para que possa então perdoar alguém que o ofende. Mas ele recaiu de novo. Então, na segunda volta, após aquela segunda encarnação dele, teve oportunidade, sem precisar passar pela expiação, e não conseguiu superar. Então, agora ele vai passar pela expiação. Tudo aquilo que fizerem aos outros, isso mesmo receberá. Não é? É a lei do retorno. Não tem como sair. Aí, olha que curioso, o finalzinho, o versículo 35, é o corolário do ensino. Diz assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Isso é Jesus falando aos discípulos. Porque ele diz assim: não te digo que até 7 vezes deva perdoar os teus irmãos, mas até 70 vezes 7. Jesus está falando. Ele então apresenta a parábola e conclui: assim vos fará também meu Pai Celestial. Já não é o seu Senhor. Veja que não é a própria consciência da pessoa que não perdoou. Já não. Agora escapa ao superconsciente. Quem vai estabelecer agora o planejamento de expiação já não é o superconsciente daquele que errou, não perdoando. É o anjo da guarda, aquele tutor da evolução moral, espírito muito elevado. Quando ele fala assim: assim vos fará também meu Pai. Jesus falando. É o superconsciente de Jesus, que é extremamente maior do que, como diz ali, um certo rei, o seu senhor, que é o superconsciente nosso. Então, já extrapola o julgamento, já não é nosso, do nosso superconsciente. É do superconsciente do Cristo, que é o Senhor da vida no planeta. Escapa a nossa alçada. Então é estabelecido o planejamento para a expiação, até que venha superar aquilo pela dor, vivendo em si as dores de não ser perdoado.
É muito interessante. Aí ele diz assim: por isso o reino do céu pode comparar-se a um certo rei, que é o superconsciente. O superconsciente é amoroso, porque é a presença de Deus em nós. Está julgando após cada encarnação a nós próprios, que é o consciente. O que eu fiz durante a encarnação? Onde eu errei? Eu sabia que estava errado. Está lá os seus conservos. Eu sabia que era errado e mesmo assim insisti. Então o reino dos céus é cheio de sabedoria, de misericórdia, de compaixão. Se mesmo assim nós não conseguimos superar, aí já foge a nossa alçada. Muito bem, são alguns elementos, né? Eu até queria dar um destaque aqui, que em Mateus capítulo 7, versículo 12, acerca da importância desta questão, ele fala assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Veja como escapa a nossa alçada. Aí que Jesus disse: o meu Pai, ele fala assim: o meu Pai Celestial assim vos fará, se do coração não perdoardes a cada um de teus irmãos as suas ofensas. É um processo interno que vai até onde nós não, mesmo com a consciência, não conseguimos modificar. Daí então os nossos mentores muito elevados, eu chamei aqui de anjo da guarda, como sendo representantes de Jesus na Terra, do Cristo, é que vão estabelecer o nosso plano de recuperação moral. Isto é misericórdia, isto é compaixão. Muito bem, no próximo vídeo nós prosseguiremos com este assunto ainda, Reino dos Céus, em Mateus capítulo 19, versículo 12. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.